Em setembro de 1987, Goiânia foi palco do maior acidente radioativo ocorrido no Brasil, quando uma amostra de césio-137, removido de um aparelho de radioterapia abandonado, foi manipulada inadvertidamente por parte da população. A meia-vida de um material radioativo é o tempo necessário para que a massa desse material se reduza à metade. A meia-vida do césio-137 é de 30 anos e a quantidade restante de massa de um material radioativo após T anos é calculado pela expressão m de t igual a, que multiplica 2,7 elevado a k vezes t, onde A é a massa inicial e K é uma constante negativa. Considere 0,3 como aproximação para o log de 2 na base 10. Qual o tempo necessário em anos para que uma quantidade de massa de césio-137 se reduza a 10% da quantidade inicial? Estão aqui as alternativas e eu vou resolver essa questão a partir de agora. Existem dois modos de se resolver essa questão. Um deles é utilizando o processo de meia-vida estudado lá na química. Eu não vou usar esse processo aqui simplesmente por um processo educativo. Eu não posso garantir que numa questão de logaritmo semelhante a essa, você tenha essa possibilidade. Então, eu vou utilizar um método que é mais longo, mas com o qual você consegue resolver qualquer questão. Logo após, eu apresentarei um vídeo também com o comentário dessa questão, usando o processo de meia-vida. Vamos lá. Do enunciado, a gente tira o seguinte, que a meia-vida do césio-137 é de 30 anos, ou seja, em 30 anos, a massa do césio-137 se reduz à metade. Aí eu vou iniciar essa questão fazendo o seguinte, ó. Primeiro eu vou escrever aqui a equação que determina a massa restante do césio-137, na verdade de um material radioativo qualquer, após T anos. A equação é essa, m de t igual a, onde A é a massa inicial, multiplicado por 2,7 elevado a K multiplicado por T. Agora pense comigo o seguinte, se eu sei que com 30 anos a massa do césio se reduz à metade, eu posso dizer o seguinte, se tudo começou com uma massa igual a, eu posso dizer que a massa do césio após 30 anos vai ser a metade, que é A sobre 2. E a questão quer saber o seguinte, ó, qual é o tempo necessário, vou até destacar isso aqui na nossa questão. Ó. A questão quer saber o tempo necessário para que uma quantidade de massa de césio-137 se reduza a 10% da quantidade inicial. Em outras palavras, ele quer saber isso aqui, ó, qual é o tempo T para que a massa do césio-137, que eu vou representar aqui por m de t, seja 10% da massa inicial. Gente, 10% é a 10ª parte. É como se eu colocasse A dividido por 10. E para responder essa questão, eu vou puxar o meu slide aqui para um ambiente onde eu vou ter um pouquinho mais de espaço e assim vou trazer o comentário dessa questão. Eu vou começar aqui essa questão fazendo o seguinte, eu vou puxar aqui uma setinha onde eu vou trabalhar a minha questão usando a informação da meia-vida. Veja só, eu sei que se eu pegar a equação que determina a massa daqui a t anos e substituir t por 30, a massa resultante vai ser A sobre 2. Ou seja, eu teria A multiplicado por 2,7 elevado a 30 vezes K igual a A sobre 2. Preste bem atenção. Eu vou pegar essa minha equação, vou simplificar A com A, e eu vou ter 2,7 elevado a 30 vezes K igual a 1/2. Observe o que eu vou fazer com essa minha equação daqui, viu?
eu tenho aqui uma equação exponencial e eu queria tentar encontrar o valor de k. Mas nesse caso, vai ser praticamente impossível achar o valor exato de k. Então, eu vou usar uma dica aqui muito importante que você vai usar em muitas questões nos seus estudos de logaritmos. Primeiro, eu quero que você preste atenção que eu tenho aqui, nesse primeiro membro, uma potência com uma multiplicação no expoente. Olha o que é que eu vou fazer com essa potência. Eu vou escrevê-la assim. 2,7 elevado a k elevado a 30. Isso tudo igual a 1 meio, que eu posso colocar 2 elevado a menos 1. Agora, preste atenção no passo que eu vou dar aqui. Eu tenho aqui esse expoente 30. E eu tenho aqui uma igualdade. Se eu pegar o primeiro membro e também o segundo membro, e ambos eu elevar a 1 sobre 30, deixa eu colocar aqui na cor vermelha, 1 sobre 30, eu vou conseguir eliminar esse 30 que aparece aqui nesse expoente. Porque eu vou usar aqui a propriedade da potência de potência. E eu vou multiplicar 1 sobre 30 por 30 e vou multiplicar 1 sobre 30 por menos 1. Quando eu fizer isso, eu vou ter 2,7 elevado a k e 1 sobre 30 multiplicado por 30 vai dar 1. Isso tudo igual a 2 elevado a menos 1 sobre 30. Esse é um passo muito importante que muitos alunos não conseguem enxergar. E quando você faz essa mudança, você agora pode reescrever a sua equação da seguinte forma. Preste bem atenção. Eu vou pegar esta equação daqui e vou alterar a sua forma. Eu já descobri que 2,7 elevado a k é igual a 2 elevado a menos 1 sobre 30. Logo, essa minha equação vai ser escrita assim. M de t igual a A, que multiplica 2 elevado a menos 1 sobre 30, que, por sinal, vai ficar elevado a t. Aí eu vou aproveitar e vou fazer o seguinte. M de t igual a A, que multiplica 2 elevado a menos t sobre 30. Quando eu fiz isso, a minha equação passou a ter uma forma mais agradável, e aí você se pergunta, mas o que de fato foi mais agradável nessa nova forma de escrever a equação? É o fato de que a tua base ficou mais simples. Ficou a base 2. Antigamente a gente tinha 2,7. Agora eu vou continuar resolvendo a minha questão e vou usar agora esta informação e com ela eu vou resolver o meu problema. Veja só, a pergunta da questão era: qual é o tempo necessário em anos para que a massa do Césio 137 se reduza a 10% do que era no início, e aí eu transformei isso em a massa ser a 10ª parte. Então, olha só o que é que eu vou fazer. Eu vou pegar esta equação. A massa esperada daqui a t anos é A sobre 10. O texto também deixa claro que m de t é a massa do Césio daqui a t anos. Então, olha só, eu quero que essa massa seja A sobre 10. Aí eu vou ter aqui A sobre 10 igual a A vezes 2 elevado a menos t sobre 30. Observe que nessa igualdade eu posso simplificar o primeiro membro por A e o segundo também. Quando eu fizer isso, o meu primeiro membro vai ficar 1 sobre 10, que eu posso escrever 10
elevado a menos 1. E o meu segundo membro vai ficar 2 elevado a menos t sobre 30. Nesse momento, eu tenho uma equação exponencial e eu também percebo que eu não vou conseguir fazer com que o primeiro membro e o segundo membro tenham bases iguais. Ou seja, essa base aqui é 10 e essa base aqui é 2. Então, o que é que eu devo fazer nesse momento? Eu devo usar os meus conhecimentos de logaritmo. Veja só, se eu aplicar aos dois membros da igualdade o logaritmo decimal, eu vou ter assim, ó, o log de 10 elevado a menos 1 igual ao log de 2 elevado a menos t sobre 30. Na verdade, eu já disse que eu ia usar o logaritmo decimal, mas, na verdade, esta base e esta precisam ser iguais. E por que é que eu vou usar a base 10? Primeiro, porque a questão deu uma dica para mim muito importante. Ele deu o logaritmo de 2 na base 10. E outra coisa é que eu tenho aqui uma potência de base 10, as coisas ficam mais simples se eu colocar aqui a base 10. Então, vamos lá. Agora, é só aplicar as propriedades de logaritmo que a gente vai encerrar essa questão. Veja só, o logaritmo de 10 elevado a menos 1 na base 10, a gente já sabe que é menos 1. Já em compensação, eu tenho aqui o logaritmo de uma potência. Dos nossos estudos de logaritmo, a gente sabe que nós podemos pegar esse expoente menos t sobre 30 e trazê-lo aqui na frente do logaritmo com uma multiplicação. Então, fazendo isso, eu vou ter menos t sobre 30, multiplicado pelo logaritmo de 2 na base 10, que a questão diz que dá 0,3. Substituindo essa informação, eu vou ter, preste bem atenção, menos 1 igual a menos t sobre 30 multiplicado por 0,3. Olha só o que é que eu vou fazer aqui, viu? Eu tenho esse 30 aqui no denominador, eu posso passar ele multiplicando aqui com menos 1. Aí eu vou ter menos 30 igual a menos 0,3 vezes t. E para achar o valor de t, é só fazer o seguinte, ó, preste bem atenção. T será igual a menos 30 dividido por menos 0,3. Eu vou fazer duas coisas aqui. Como tanto numerador e denominador são negativos, menos com menos vai dar mais. Eu vou eliminar o sinal negativo e vou fazer mais uma outra coisinha. Como aqui no denominador eu tenho uma casa decimal, eu vou acrescentar um zero aqui em cima. Vou passar a ter 300 e o meu denominador vai ter 3. Neste caso, 300 dividido por 3 vai dar 100 e com isso eu concluo a minha questão. Ou seja, o tempo necessário para que a massa do Césio 137 se reduza à 10ª parte é um tempo de 100 anos. Essa opção você vai encontrar na alternativa E, que é o gabarito da nossa questão.